Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre pronomes, tá bom? Vocês já viram alguns conceitos, mas eu quero relembrar para vocês aqui que pronome é aquela palavra que acompanha ou substitui um substantivo, tá bom? Hoje vocês vão entender um pouquinho mais sobre pronome possessivo. O próprio nome já diz, né, que é aquele pronome que indica posse, ou seja, algo que pertence a alguém. Eu tenho aqui alguns exemplos que são meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos e nossas, vosso, vossa, vossos e vossas, seu, sua, seus e suas, tá? Não precisa se preocupar, depois eu vou disponibilizar essa tabelinha para vocês, né, para vocês colarem no caderno, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção a alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aqui, ó, eu não dormi na minha cama. A palavra minha, que é um pronome, expressa posse, né? Indica posse. O carro é meu, eu também poderia dizer o carro é seu, indicando que pertence a alguém, tá? Minha caneta quebrou ou nossas canetas quebraram, tá? Indicando posse. Mas nós temos um caso interessante. Para evitar ambiguidades, podem ser utilizadas as formas contraídas, que são dele ou dela, ou deles ou delas, né? No plural e singular aí. O que seria essa ambiguidade? Vou explicar para vocês com um exemplo, vai ficar mais fácil. Por exemplo, nós temos a frase, ó, a professora pediu que o aluno utilizasse seu dicionário. Observe que há uma ambiguidade nessa frase, ela causa dúvida por causa do pronome possessivo seu. O dicionário poderia ser tanto do aluno quanto da professora. A professora pediu que o aluno utilizasse seu dicionário. Dicionário de quem? Dele mesmo ou dela? Tá? Então, quando existe essa ambiguidade, uma frase tem essa dúvida, né? Pode ter mais de uma interpretação, nós usamos as formas contraídas dos pronomes possessivos, tá? E aí essa frase poderia ser reescrita da seguinte forma, dependendo da interpretação. A professora pediu que o aluno utilizasse o dicionário dele, que é um pronome possessivo, só que está na forma contraída, ou a professora pediu que o aluno utilizasse o dicionário dela, que também é um pronome possessivo, só que na forma contraída. E aí nós temos uma forma mais clara, nós conseguimos entender a frase perfeitamente. Quando a gente diz, a professora pediu que o aluno utilizasse seu dicionário, causa uma dúvida, a gente pode pensar que é o dicionário da professora ou o dicionário do aluno. Mas quando nós utilizamos as formas contraídas ou dele ou dela, a gente consegue entender perfeitamente o que a frase quer dizer, fica claro, né? A gente consegue interpretar corretamente, tá bom? Então vamos aos exercícios agora. Vamos começar pela página 39 da apostila. Nós temos um trecho do Guia Alimentar que nós já lemos em aulas anteriores, que diz assim: não é necessário que você pare de comer seus alimentos favoritos, apenas certifique-se de que sua dieta está sendo saudável e balanceada em 80% do tempo. Deixe os outros 20% para o restante. Nós temos duas palavras em destaque, que são seus e sua. E aí, pergunta se elas são artigos, pronomes demonstrativos ou pronomes possessivos. Os artigos são aquelas palavrinhas que acompanham substantivos. O, os, a, as, uns ou uns. Então, será que são artigos? Os demonstrativos, pronomes demonstrativos, são aqueles pronomes que nós já estudamos numa unidade anterior. Esse, esses, estes, aquilo, isso, isto. E os possessivos são os que nós acabamos de ver hoje. E, inclusive, nós temos aqui um quadrinho explicativo que demonstra também exemplos de pronomes possessivos, tá bom? Nós temos dois textos. Primeira versão em verde, tá? Vocês vão ler essa primeira versão, vão observar as palavras em destaque e depois vão ler a versão do texto modificada de forma proposital, tá? Vocês vão observar que algumas palavrinhas foram modificadas. Vocês vão analisar essas duas versões e vão responder o seguinte: é possível afirmar que o uso dos pronomes destacados no texto original o deixa menos cansativo ou menos difícil? Então, vocês vão lembrar aqui também de uma regrinha do uso dos pronomes. Por que eles são utilizados? Né? Porque eles deixam o texto mais claro, menos repetitivo, tá bom? Então, o uso de pronomes para retomar palavras e ideias evita repetições desnecessárias em um texto, deixando mais claro. Vocês já aprenderam isso comigo, tá bom? Aqui na atividade 7, vocês vão sublinhar os pronomes possessivos e depois escrever a palavra a que ele se refere. Vamos a um exemplo. Letra A. As proteínas são essenciais. Sua ação no organismo é benéfica ao ser humano. Eu já sei que o pronome possessivo da frase é sua, é a palavra que indica posse. Agora eu só preciso descobrir
A que outra palavra, a que termo essa palavra, esse pronome possessivo está se referindo? Vamos ler de novo. As proteínas são essenciais. Sua ação no organismo é benéfica ao ser humano. Aqui uma dica é vocês fazerem uma pergunta. Sua ação no organismo, a ação de quem? Né? A ação de quem é benéfica? A ação das proteínas. Então, o pronome sua se refere às proteínas. Vamos fazer a letra B também. As vitaminas devem ser ingeridas diariamente. Seus benefícios são inúmeros. Já identifiquei o pronome possessivo. Seus benefícios. Benefícios de quem são inúmeros? Das vitaminas. Então é fácil, é só vocês prestarem atenção ao contexto da frase. Então o pronome seu se refere às vitaminas, tá? E aí vocês analisem as demais, depois vão fazer a atividade 8. Aqui vocês têm que reescrever as frases usando pronomes possessivos para substituir as palavras em destaque. Letra A. Não gosto de comer banana verde. As enzimas da banana verde amarram a boca. Então eu poderia reescrever. Não gosto de comer banana verde. Suas enzimas amarram a boca. Eu já sei que está suas, né? O pronome suas vai estar se referindo à banana verde que foi citado na primeira parte ali, na primeira oração, na primeira frase, tá? Então vocês vão fazer a substituição de acordo com cada pronome em destaque na frase. Na letra B, por exemplo, nós temos aí: é mais proveitoso para o organismo ingerir a fruta do que o suco da fruta. Então eu poderia utilizar um pronome possessivo. É mais proveitoso para o organismo ingerir a fruta do que o seu suco, ok? E aí a ordem vai depender do contexto da frase, beleza? Então façam até a letra C aqui na página 41 da apostila. Para finalizar, faremos a página 18 do CA. Observem o trecho, observem a palavra em destaque e depois vocês vão definir se é um artigo, um pronome demonstrativo ou um pronome possessivo. A quem ela se refere? Então essa palavra sua, ó, torne sua vida mais saudável, está se referindo a quem? Esse trecho está falando com quem? Né? O leitor, a pessoa que está lendo essa informação, tá? Quem deve tornar a vida mais saudável, tá bom? Na atividade 16, vocês circularão os pronomes possessivos das frases a seguir, tá? Então é só identificar e circular o pronome possessivo de cada frase. Aqui na 17, vocês vão identificar os pronomes possessivos e escrever a quem eles se referem. Por exemplo, letra A. O corpo precisa de vitaminas e nutrientes para seu funcionamento. Por exemplo, já identificamos que seu é o pronome possessivo da frase. Seu se refere a quem ou ao que na frase, né? Então vamos lá, o corpo precisa, já que o corpo precisa de vitaminas e nutrientes para seu funcionamento, então funcionamento de quem? Esse seu se refere a quem? Quem precisa ter um funcionamento? É o corpo. Então seu, pronome possessivo seu, se refere ao corpo, ok? Vamos fazer até a frase C. Então finalizamos aqui, nossa aula termina por aqui hoje na página 18 do CA. Beijão para vocês e a gente se vê na próxima aula.